Pessoal, boa noite a todos. Gostaria de dar sequência com o nosso módulo 2 do curso, que trata sobre leis de Maxwell. Então, a gente fez uma explicação e uma apreciação dos fenômenos envolvidos nas duas primeiras leis de Maxwell, e eu hoje gostaria de fazer um exercício envolvendo essas duas leis para ajudar a consolidar o conhecimento, né, e para ajudar a levar aqueles modelinhos teóricos, né, das leis de Maxwell para alguns cenários práticos, né. Essa ponte ela não é muito fácil de ser feita, então é saudável que alguém, em algum momento da sua vida, te ajude a pegar as leis de Maxwell com os sinais elétricos, magnéticos e a geometria envolvida, né, são sempre essas três dimensões a se pensar, né, esses três elementos, e consiga usá-las, tá, para explicar o comportamento de alguns sistemas ou alguns equipamentos que nos sejam de interesse. Bom, para isso então, eu separei um exercício da nossa segunda lista, ele está aqui, e eu queria resolver esse exercício com vocês. Então, esse exercício, ele contém um trecho de uma placa de circuito impresso, né, com duas trilhas, e um circuito integrado aqui com alguns resistores. Nesse caso aqui, quando eu montei o exercício, eu pensei em um amplificador operacional com resistores conectados externamente, né, promovendo realimentação negativa e associados de tal forma que a gente tem aqui a topologia somadora, né. Então, a tensão de saída aqui ela vai ser a soma das tensões de entrada multiplicada por menos 1. Bom, vamos ler o enunciado, né, só tendo uma visão geral do que é o problema, vamos ler o enunciado e vamos resolver o exercício com base nas leis de Maxwell. Bom, então fala-se o seguinte aqui, ó, a figura 2 mostra a região de uma placa de um circuito eletrônico. Então aqui está a placa, tá? Menciona-se então, ó, pelas trilhas A e B, trilha A está aqui em cima, trilha B está aqui embaixo, circula a corrente alternada para alimentação de toda a placa. Essa corrente é dada por I de T é igual a 2 seno de ômega T. Então, você tem uma corrente que circula aqui na placa, que é alternada. Pelo desenho, essa corrente, né, aqui no instante apresentado, né, ela vai estar, não é nem só no instante apresentado, né, ela vai ter uma referência nos dizendo, né, que o seu valor é positivo. Se ela está circulando aqui para a direita na trilha A, ela alimenta uma série de cargas e volta aqui, né, fluindo pela trilha B. Então, se ela estiver fluindo para a esquerda, a gente vai assumir que ela tem valor positivo, dado aqui a referência de medição de corrente estabelecida com o uso da setinha. Bom, entre as trilhas A e B, está alocado um circuito integrado denominado amplificador operacional, que está aqui, o circuito integrado entre as trilhas A e B, o qual está configurado para apresentar em sua saída a soma dos sinais V1 e V2. Então, está aqui V1 e V2, e aqui a topologia, né, as conexões necessárias para implementar a topologia somadora do amplificador operacional. Devido à corrente que circula nas trilhas A e B, será induzida uma tensão parasita no loop CDEF. Né? Então, CDEF, entre E e F, né, tem toda a impedância interna do circuito integrado, né, e aqui você tem, então, um caminho fechado que vai receber linhas de campo magnético criadas pelas correntes nas duas trilhas. Isso é a manifestação da segunda lei de Maxwell. Vai circular a corrente aqui e nós vamos criar campo magnético no interior do caminho. Da mesma forma, circula a corrente aqui, nós teremos campo magnético no interior do caminho.
Como essa corrente é alternada, o campo magnético também vai ser. E aí, né, tendo campo magnético alternado no interior de um caminho fechado, você tem tensão induzida naquele caminho. Aí já é a manifestação da primeira lei de Maxwell. Bom, com base nas características geométricas apresentadas na figura, pede-se. Então, aqui tem todas as características geométricas, as distâncias entre as trilhas que conduzem a corrente de potência, o comprimento aqui e a largura, né, do caminho fechado onde vai ser induzida a tensão. Então, são os elementos geométricos do problema. Então, inicialmente pede-se, calcule a tensão parasita induzida no loop CDEF, né, que é esse laço aqui, CDEF. Bom, então, para fazer esse cálculo, né, eu vou replicar o desenho da trilha aqui no software de interface com a mesa digitalizadora, e a gente vai, então, definir uma estratégia e resolver esse problema com base nas leis de Maxwell. Então, aqui estão as duas trilhas, né, teremos aqui as correntes de potência circulando. O circuito integrado está aqui no meio. Bom, temos aqui o laço, né, onde se deseja calcular a tensão induzida, o CDEF, com meio centímetro de altura aqui e 1 centímetro de largura. Vou colocar em outra cor. E aqui as conexões, né, fora do laço que complementam o projeto aqui da placa de circuito impresso nesse trechinho que a gente está observando, né? Os pontos estão aqui, ó, pontos C, D, E e F. Vamos colocar as dimensões para a gente já ter um desenho completo do nosso cenário. Então, aqui dessa trilha CF até a trilha A, aqui de cima, que o problema menciona, a gente tem 3 centímetros. Aqui, né, entre C e D, são meio centímetro. Tá exagerado aqui frente aos 3 centímetros, mas só para melhorar a visualização. Tá? A gente não está com escala aqui. E entre a trilha DE e a trilha B, nós temos mais 3 centímetros. Bom, como eu mencionei há pouco, né, por dentro aqui do circuito integrado, a gente vai ter uma impedância qualquer, né, um arranjo de milhões de transistores que vão compor uma impedância equivalente qualquer presente entre os pontos F e E. Tá? Bom, e com esse cenário, então, pede-se
para que nós calculemos a tensão induzida aqui nesse caminho fechado CDEF. Então, vamos proceder. Deixa eu só marcar aqui mais um elemento geométrico. Eu esqueci. Então, está aqui, que é a largura do caminho fechado sobre o qual nós queremos calcular a tensão. É isso que a gente quer fazer. Bom, aqui nós teremos uma tensão induzida nesse caminho pelo acoplamento magnético com as trilhas A e B. Então, nós teremos linhas de campo magnético que virão das trilhas A e B e vão furar o interior do caminho fechado aqui. Uma primeira coisa a se ver é se essas duas trilhas, né, não produzem tensões que se cancelam. Tá? Então, para a gente verificar isso, né, basta que nós caracterizemos o sentido das linhas de campo magnético que cada uma das trilhas sozinha provocaria, né? E observarmos também as distâncias envolvidas entre a fonte que cria o campo, que é uma dada trilha, e o ponto onde esse campo magnético fura o interior do caminho fechado CDEF. Bom, se nós colocarmos, né, se nós aplicarmos a regra da mão direita para a corrente que circula na trilha B, nós vamos colocar o polegar orientado para a esquerda e as linhas de campo criadas por essa trilha sozinha, elas vão ter um sentido dado, né, para dentro do plano do desenho. Então, nós vamos ter linhas de campo magnético com essa característica aqui, ó, provocados aqui pela trilha B. Da mesma forma, né, teremos campo magnético no interior do caminho fechado, CDF, produzido pela trilha A. E para saber a orientação dessas linhas de campo, basta a gente colocar o polegar no sentido da corrente que circula na trilha A e observar com os demais dedos qual que seria a orientação das linhas de campo no interior do caminho fechado, que coincide, né, com as linhas de campo criadas pela trilha B. Então, um primeiro comentário, né, é que as duas trilhas produzem linhas de campo magnético no interior do caminho fechado que não se cancelam. Isso é bom de se observar porque se elas se cancelassem, antes da gente fazer uma série de cálculos, a gente já poderia dizer que a tensão induzida é zero. Tá? Então, assim, um conselho que eu dou nesses problemas é que você inicialmente observe se não há nenhum indício forte que mostre, né, já que o resultado do problema é zero. E você pode, então, se poupar de alguns bons minutos aqui de cálculo para poder resolver a questão. Tá? Então, nesse caso, não procede não procede essa hipótese de ser zero. As duas trilhas produzem linhas de campo que se somam. Tá? Então, as suas tensões não vão ser canceladas. Outra coisa a se observar é o seguinte, ó, a gente pode calcular essa tensão no caminho fechado de interesse sobrepondo a contribuição de cada uma das trilhas. Então, você pode somar a tensão que a trilha A iria induzir no caminho, mais a tensão que a trilha B iria induzir naquele caminho. Só que se a gente reparar bem, ó, o problema está muito simétrico, tá? Então, as correntes que criam os campos magnéticos são as mesmas, né? Tanto na trilha A quanto na trilha B, são as mesmas correntes.
E as linhas de campo produzidas aqui pela trilha A, elas começam a 3 centímetros, né, elas serão avaliadas a partir de 3 centímetros da trilha até 3,5 centímetros. E da trilha B a mesma coisa, né? Ela vai produzir linhas de campo que vão contribuir com a tensão induzida no caminho em questão, desde uma distância 3 centímetros com relação à trilha, até uma distância 3,5, igualzinho da trilha A. Tá? Então é a mesma corrente, com as mesmas distâncias envolvidas, né? E o mesmo caminho fechado para os dois casos. Logo, as tensões que cada uma das trilhas induzidas cada uma das trilhas sozinha vai induzir no caminho são iguais. Então, vamos escrever aqui, ó. A tensão que a trilha A induziria se ela tivesse sozinha vai ser a mesma tensão que a trilha B induziria se ela sozinha tivesse presente no sistema. Né? Então, logo aqui, ó, a gente pode dizer que a tensão induzida no caminho vai ser igual a 2 vezes a tensão que uma das trilhas sozinha induziria. Por exemplo, a trilha A. Então, isso traz uma simplificação, né, na solução do problema, porque se você souber aqui a tensão que a trilha A sozinha induziria, você já conseguiu o resultado demandado, o resultado pedido na questão. Né? Basta multiplicar por 2 e você já conseguirá, então, a tensão induzida no caminho. Ok? Bom, para então calcularmos a tensão que a trilha A induziria sozinha, né, já que nós estamos com um problema aqui no tempo e no espaço, nós temos uma corrente variável no tempo e você tem que avaliar o fluxo magnético dessa corrente aqui no espaço. Então, para fazer um estudo com essa natureza, né, com sinais no espaço, você tem que definir um referencial para medição de posição de pontos. Tá? Você pode escolher o referencial que você quiser, mas é uma boa estratégia escolher um referencial que minimiza a quantidade de cálculos. Tá? E o que a gente vai observar aqui dos nossos estudos passados que pode nos ajudar aqui na escolha do referencial cartesiano necessário para se estudar o problema? Bom, dos nossos estudos, né, das nossas últimas aulas, a gente viu, né, que se você tiver essa trilha A, por exemplo, eu estou fazendo um desenho dela em perspectiva aqui, né, ela é percorrida por corrente elétrica, tá? E ela vai criar campo magnético, né, aqui de maneira circular. E nós veremos o seguinte, que todos os pontos a uma mesma distância r da trilha terão o mesmo valor de campo magnético. Tá? Então, se você pegar aqui qualquer ponto a uma dada distância r, digamos esse e esse aqui, ó, ou esses dois, desculpa, esse ponto e esse aqui, você vai observar a mesma intensidade de campo magnético. Tá? Então, valeria a pena, né, a gente escolher um referencial cartesiano que nos permitisse resolver o problema com uma única dimensão geométrica. Essa aqui, ó. A distância radial com relação à trilha. Tá? A distância longitudinal aqui, ó, ela sempre vai nos mostrar, né, um mesmo valor de intensidade de campo magnético.
Então, com essa consideração, ficaria interessante se o nosso referencial cartesiano fosse assim, ó, uma dimensão x, por exemplo, para cá, né, na direção longitudinal da trilha, né, e nessa direção a gente não perceberia variação de campo magnético, e uma direção orientada para cá, na direção radial da trilha, por exemplo, uma coordenada y qualquer, no eixo y, né, configurando uma direção para a qual o campo magnético vai variar. Bom, tendo sido escolhido o referencial cartesiano para a gente poder medir posições no problema, convém que a gente então proceda à próxima etapa de estratégia, né, para a resolução do problema. Então, a gente precisa, né, induzir a tensão, calcular a tensão induzida pela trilha A, e essa tensão está sendo induzida, né, por acoplamento magnético, e a gente sabe, pela última aula, que o valor dessa tensão vai ser dada pela derivada do fluxo magnético presente no interior do caminho no tempo. O fluxo total, o ímã total que chega no interior do caminho, o total de linhas de campo que tem aqui. Né? E esse total de linhas de campo vai ser dado pela soma dos pequenos fluxos que a gente tem em cada ponto do caminho CDEF. Tá? Então, a gente vai pegar e somar o fluxo nesse pontinho aqui, mais o fluxo no próximo, mais o fluxo no próximo, mais o fluxo do próximo, e de todos eles, até percorrermos todo o interior da superfície CDEF. E aí, então, caracterizarmos o fluxo magnético total presente no interior dessa superfície. Tá? E esse fluxo pequenininho presente aqui no interior de cada pontinho, né, vai ser dado pela densidade de fluxo naquele ponto, escalar com o vetor área no ponto. No caso do nosso problema, deixa eu ver se eu reproduzo aqui o caminho e as linhas de campo. Então, no nosso caso, ó, o caminho CDEF, ele está contido no mesmo plano que a linha de corrente elétrica está, porque é uma placa de circuito impresso. Tá? Você vai estar potencialmente aqui no mesmo lado, né, inclusive da placa. Então, esses dois elementos, né, a linha de corrente vermelha e o plano que recebe o campo magnético dela, que é o caminho CDEF, a superfície que recebe esse campo magnético, eles estão no mesmo plano. Tá? Então, o vetor área, né, que, igual comentamos aqui, que é usado para caracterizar a orientação relativa entre uma superfície e as linhas de campo, ele é definido sempre ortogonal à superfície associada a ele e com um tamanho igual à própria área da superfície. Tá? O campo magnético, por sua vez, né, ele tem natureza circular, igual a gente viu aqui nos estudos da segunda lei de Maxwell, e ele né, vai, então, furar o interior dessa superfície aqui nessa orientação. O H ou B. Tá? Porque esse campo ele está disposto no espaço, né, em círculos. Tá? Então, esse ponto aqui, ó,
poderia ser um ponto de um círculo a essa dada distância y, né, coerente aqui com o nosso referencial cartesiano, e, consequentemente, o campo magnético vai estar também ortogonal a esse ponto do círculo onde o campo se apresenta. Tá? Então, conclusão, o H e o ds são paralelos nesse problema, como o B e o ds também serão, uma vez que o B é proporcional ao H. Tá? Ou a densidade de fluxo, que é o B, ela se difere da intensidade de campo só por uma constante. Então, são dois vetores que só se diferem por uma constante de permeabilidade magnética. Então, eles são paralelos. Então, o nosso fluxo seria uma integral de μh escalar ds. Tá? Então, aqui a gente já desenhou muito da estratégia de solução do exercício. Né? Então, para chegar na tensão, a gente precisa do fluxo. Para chegar no fluxo, a gente precisa da derivada do fluxo, que precisa do fluxo, que por sua vez precisa da densidade do fluxo, que por sua vez precisa da intensidade de campo, que vai ser encontrada pela segunda lei de Maxwell. A gente vai conseguir relacionar essa intensidade de campo com a corrente que o cria pela segunda lei de Maxwell, que está apresentada aqui, né? Dizendo o seguinte, que o campo magnético presente na periferia de um caminho fechado, né, ele terá uma circulação igual à somatória das linhas de corrente que furam o interior do caminho. Tá? Então, no nosso caso aqui, o caminho fechado onde as linhas de campo magnético se apresentarão é esse caminho circular aqui, por exemplo. Tá? Você pode escolher qualquer caminho fechado, ok? Porém, vale a pena se fazer uma escolha que ajude nos cálculos. Então, já que você tem a liberdade de escolher o caminho fechado que você quiser para aplicar essa segunda lei, escolha um caminho que te ajude. Né? Você já tem aqui problema demais para não para ainda abrir mão de uma eventual ajuda que você possa ter, ou de uma liberdade que você tenha, que pode ser escolhida no sentido de te ajudar. Ok? Bom, então, com essa estratégia montada, a gente vai começar a resolver o problema, né, daqui para cima. Tá? Então, primeiro a gente vai aplicar a segunda lei de Maxwell, vamos calcular a intensidade de campo, com ela a densidade de fluxo, o fluxo, derivar o fluxo no tempo e obter a tensão na trilha. Então, nessa linha, nós vamos ver o seguinte, ó, pela segunda lei de Maxwell, a integral da intensidade de campo magnético naquele caminho fechado C, né, vai ser igual à somatória das linhas de corrente que foram o interior do caminho. Então, o caminho fechado está aqui caracterizado, nós escolhemos um círculo, porque esse é o caminho onde, naturalmente, as linhas de campo de mesma amplitude vão estar alocadas. Então, qualquer ponto aqui desse caminho circular vai ter um mesmo valor de intensidade de campo. Inclusive o ponto que nos interessa, que é o ponto aqui onde o campo fura esse caminho fechado da placa. Tá? Bom,
Esse círculo, ele vai ter um raio dado pela própria coordenada y do ponto presente aqui no interior da placa, né? Por quê? Pelo sistema cartesiano que a gente escolheu. Então, a gente fez uma escolha boa do sistema cartesiano, igual eu comentei, para nos ajudar a reduzir a quantidade de cálculos. Então, a coordenada y do pontinho aqui é o raio do próprio círculo que nós escolhemos como caminho fechado para poder calcular a intensidade de campo. Então, vamos observar o seguinte: no interior desse caminho fechado, né, para poder aplicar essa segunda lei, a gente tem que caracterizar no interior do caminho fechado a quantidade de linhas de corrente que furam o interior do caminho. Tá? Então, esse caminho fechado, ele encerra uma superfície, a gente tem que caracterizar essa superfície e ver a quantidade de linhas de corrente que a fura. Então, você tem uma única linha de corrente furando aqui a superfície fechada nesse ponto. Tá? Que é a própria corrente que circula na trilha. Então, a somatória das linhas de corrente vai ser o próprio sinal I de T apresentado no nosso problema. Tá? Outra coisa, né? Pelo caminho circular escolhido, nós vamos observar, né, que os dois vetores envolvidos na integral de circulação, o H e o dl, eles são paralelos. Né? O H é o campo magnético, a intensidade de campo criada ali, e o dl é o pedacinho do caminho em cada ponto aqui do caminho fechado. Tá? Então, nós escolhemos um caminho fechado que naturalmente se alinha com o campo magnético. Tá? Então, essas linhas de campo elas vão se dispor de maneira circular. Isso é uma característica da natureza. Tá? Quanto a isso, nós não temos o que fazer. Nossas linhas de campo, o H, ele vai se dispor de maneira circular ou rotacional. Agora, o caminho fechado para poder resolver o problema é uma escolha nossa. Isso já não é da natureza, não. Isso aqui a gente pode escolher. E a gente escolheu um caminho fechado que coincide com a região do espaço onde o campo tem amplitude constante. Tá? Onde linhas de campo de amplitude constante se encontram. Tá? Então, além da amplitude ser constante, como o campo tem natureza circular e a gente escolheu um círculo como caminho fechado, você vai ver que o H vai ser paralelo ao dl em qualquer ponto que você quiser, né? Em qualquer um dos pontos onde a gente precise calcular a integral de circulação. Tá? Então, com essa constatação, tá? O produto escalar dos dois vetores, que aparece ali na integral de circulação da segunda lei de Maxwell, esse produto integral se torna um produto algébrico, né? Por quê? O produto escalar de dois vetores vai ser o módulo do primeiro, vezes o módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo θ entre eles, né? Só que esses dois vetores são paralelos. Então, o ângulo entre eles é 0, o cosseno de 0 é 1. Então, o produto escalar vira um produto algébrico. Tá? De onde, então, a gente pode reescrever a segunda lei de Maxwell assim. Então, a integral no caminho fechado de H escalar dl vai ser uma integral de caminho fechado do módulo de H vezes o módulo de dl. Como o nosso caminho fechado é um círculo,
concêntrico à linha de corrente que criou o campo magnético H, o que vai acontecer? O módulo do H é o mesmo em qualquer um dos pontos do círculo sobre o qual nós estamos fazendo a circulação. Tá? Então, o módulo desses vetores de campo magnético é o mesmo, você pode tirar da integral. Né? E aí resta aqui dentro da integral uma somatória no caminho fechado dos pequenos comprimentos de cada ponto do círculo. Isso vai ser igual ao próprio perímetro do círculo, 2πr, onde a coordenada, onde o raio do círculo é a própria coordenada y do ponto que nos interessa. Né? E essa circulação do campo é igual à corrente que fura o interior do caminho. I de T, que é a corrente na trilha. Então, logo, a intensidade de campo vai ser igual à corrente dividido por 2π vezes a coordenada y do ponto onde a gente queira calcular a intensidade de campo. Vou chamar de H de y. Tá? Então, eu vou suprimir a notação vetorial com o módulo e vou me referir, né, a esse módulo do vetor em um ponto y como H de y. Bom, aqui então a gente caracterizou a intensidade de campo, o que nos permite marcar como concluída essa primeira etapa da nossa estratégia de solução do problema. Vamos agora para a segunda, que era o quê? Calcular o fluxo magnético. Uma vez que a gente tem o H, a gente consegue calcular o fluxo magnético no interior do caminho em questão. Então, esse fluxo magnético, o ímã total que for no interior do caminho, vai ser uma integral, né, nesse caminho de μ H escalar ds. Só um minutinho, por favor. Tá? No nosso problema, nós observaremos, aqui igual eu mencionei antes, né, um vetor área paralela ao H em cada ponto do caminho aqui, ó, fechado. Tá? Então, esse produto escalar também vai virar um produto algébrico. Módulo do primeiro, módulo do H, que é o H de Y, que a gente mencionou, vezes o módulo do vetor ds, vou chamar de ds minúsculo aqui, vezes o cosseno do ângulo entre eles, vou chamar um ângulo alfa entre os dois vetores. Como eles são paralelos, o cosseno do ângulo entre eles vai dar 1. Né? O ângulo entre eles é 0, o cosseno vai ser 1. Tá? Bom, com isso, então, né, a gente pode fazer uma caracterização desse vetor área aqui em função das coordenadas cartesianas do problema. Tá? Então, a nossa área está contida aqui no plano xy. Então, o vetor área que a gente está usando vale quanto? dx dy. Tá? Aqui no desenho perspectiva ou aqui no desenho
com a vista superior, né? A área de cada pontinho desse aqui vai valer, aqui, ó, dx dy. Né? E aí, para percorrer essa área inteira, nós vamos sair desse ponto, com o y variando de 3 até 3,5 centímetros, e o x variando de 0 até 1 centímetro. Tá? Então, vamos montar o problema com essa composição geométrica. Então, nós vamos fazer uma somatória aqui, com o x variando de 0 até 1 centímetro, e com o y variando de 3 até 3,5 centímetros. De μ, que é a permeabilidade ali do ar, né? Vezes o H, que a gente já calculou, vezes o vetor área, que vale dy dx. Bom, eu vou então substituir no lugar de H, né, da intensidade de campo, a expressão que a gente obteve aqui em cima. A permeabilidade do ar pode sair, né, da integral. A gente vai ter uma integral dupla em x e em y. Tá? Os limites de integração já estão marcados, eu não vou copiar de novo. De I de t sobre 2πy dy dx. Tá? Bom, simplificando mais, né, a corrente é uma corrente no tempo. Então ela não varia no espaço, né, nas direções x e y. Ela pode sair da integral. E 2π é uma constante, também pode. Então você vai ter a permeabilidade do ar sobre 2π vezes a corrente, vezes uma integral em x, de uma integral em y, de 1 sobre y, dy dx. Bom, integral de 1 sobre y é ln de y. A gente vai ter μ do ar vezes a corrente sobre 2π vezes a integral em x de ln de y, com y variando de 3 centímetros até 3,5 centímetros. Então, o resultado disso μi sobre 2π, né, vezes a integral em x de ln de 3,5 sobre 3, já simplificando, tá? Vezes dx. Bom, esse logaritmo natural aqui, né, ele é uma constante, de onde então ficaria uma integral de 1 dx. Então o resultado é x, né, com x variando de 0 a 1 centímetro. Então, teríamos isso aqui, ó. Né? Vai dar 0,01. Finalizando então o nosso cálculo de fluxo. O fluxo ali produzido pela trilha A no caminho CDEF vai ter esse valor aqui, ó.
ok? Agora, então, a gente vai calcular a tensão induzida, né? Então, a segunda etapa aqui da nossa estratégia foi executada, né? Conseguimos chegar aqui no cálculo do fluxo, ele não é mais uma incógnita para nós, e agora a gente vai derivar esse fluxo no tempo. A integração foi no espaço, a derivação é no tempo, né? Para aplicar a primeira lei de Maxwell e calcularmos a tensão na trilha, a tensão induzida pela trilha A no caminho fechado CDEF, tá? Então, como é uma derivada no tempo, assim, é até uma questão interessante se olhar no início do problema, se a corrente não é uma corrente contínua, tá? Porque se for uma corrente contínua, a gente teria um fluxo contínuo que não varia no tempo. Ou seja, você até tem um ímã no interior do caminho fechado, só que ele não varia no tempo. Então, de cara, você já poderia dizer, né, se fosse uma corrente contínua, que a tensão induzida é zero. Não precisaria nem passar pelo cálculo do fluxo. Tá? Nosso caso aqui a gente fez, eu não tinha mencionado anteriormente, mas vou mencionar agora, para oferecer a vocês um recurso de poupar cálculo, né, caso você tenha que resolver um problema desse e já lhe seja apresentado um valor de corrente contínua. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, a tensão naquele loop de caminho fechado vai ser a derivada no tempo do fluxo, né, que está expresso aqui em cima. Então, tudo que não é função do tempo é constante, né? Eu vou tirar da derivada e vou fazer a derivada da corrente. É o único sinal ali dentro que depende do tempo. E o enunciado do problema falava, né, que essa corrente vale 2 vezes seno de ômega t. Então, vamos substituir aqui na expressão. Então, a derivada do seno é um cosseno, né? A derivada desse sinal aqui no tempo, o 2 é uma constante, ele vai sair, inclusive, né, simplificar aqui com esse 2 do 2π, podemos até fazer isso. Derivada de seno de ômega t no tempo vai ser a derivada do seno com relação ao argumento, vezes a derivada do argumento com relação ao tempo, né? Regra da cadeia da derivação. Então, vai dar cosseno de ômega t vezes ômega. Né? Isso aqui, então, encerra a nossa análise. 0,01 vezes μ do ar vezes esse ln aqui, vezes ômega cosseno de ômega t. Tá? Então, esse vai ser o sinal de tensão induzido naquela trilha, né? É um sinal cossenoidal, né? Toda cossenoide é definida por amplitude, frequência e defasamento angular. A amplitude dela está aqui, que é o valor máximo que a cossenoide vai chegar, né? Ou seja, quando a cossenoide chegar no seu máximo, que é 1, a tensão induzida vai chegar nesse valor mostrado aqui. Tá? Então, é a amplitude dela, que é o valor máximo, a frequência está aqui, dada pela frequência de alimentação das cargas, e o defasamento angular viria somado aqui, que é zero. Tá? Tá se somando aqui com zero. A gente observa, né, que quanto maior for a frequência das correntes que circulam ali na trilha, maior vai ser o acoplamento indutivo, tá? Que é o que está acontecendo aqui. Circuitos distintos se acoplando por campo magnético.
tá? Então, sinais de alta frequência promovem um maior acoplamento indutivo. A gente pode também diminuir esse acoplamento, ó, reduzindo aquele comprimento de 1 centímetro do caminho, tá? Ou reduzindo a altura do caminho, tá? Ou seja, a altura do caminho tá aqui, a diferença de 3,5 para 3. Então, se a gente reduzisse a altura do caminho, a gente aproximaria o numerador do denominador desse logaritmo, né? E aí, num cenário extremo, se você tivesse os dois iguais, por exemplo, ln de 3 sobre 3, né, você estaria processando o ln de 1, que vale 0. Né? Então, se a gente, de toda forma, reduzisse a área do caminho fechado, ou seja, tem o fluxo, mas a gente comprime, tem as linhas de campo, mas a gente comprime o caminho para que não exista fluxo, tanto na altura quanto no comprimento, que a gente marcou aqui, ó. Em qualquer uma dessas hipóteses, você reduziria a tensão induzida também. Tá? Uma outra forma, né, de ter uma tensão induzida maior, caso se quisesse mesmo acoplar fluxo, né, seria ter um material de maior permeabilidade e maior área. Aí já seria o efeito contrário. Digamos que nós quiséssemos acoplar magneticamente os dois circuitos. Aí valeria ter, né, um material que nos ajudasse mais a criar linhas de campo mais intensas no espaço, né, então um material ferromagnético, né, disposto em todo o caminho por onde as linhas de campo circulam, e uma área maior, né, tanto em comprimento quanto em largura, para poder aumentar essas duas parcelas que caracterizam também um aumento na amplitude e, consequentemente, no valor de pico da tensão induzida. Bom, então esse é um exemplo numérico, né, para ajudar a consolidar o aprendizado sobre as leis de Maxwell e uma forma de trazer essas leis para nos ajudar a resolver alguns problemas. Eu vou passar uma lista de exercícios para vocês com uma série de problemas nessa linha e fico disponível para conversar sobre quaisquer dúvidas que vocês tenham. Aí, no mais, eu queria desejar um bom fim de semana para vocês, um bom descanso. E lembrando, eu coloquei lá no portal didático, sem ser esse sábado, no próximo, no dia 27, a gente vai fazer a primeira prova da disciplina. Tá? A prova vai ficar disponível por 2h30, de 3 da tarde a 5h30 da tarde. Você, no momento que você começar a fazer, você tem 2 horas para resolver. Nessa primeira prova, não cai o conteúdo das leis de Maxwell, cai só o conteúdo do primeiro módulo, que cobria os princípios da mecânica rotacional. Aí eu já deixei lá no portal didático uma lista de exercícios também para poder ajudar nos estudos desse conteúdo. Beleza? Então, uma boa noite para vocês. Até quarta-feira.